Olá, hoje nós vamos falar sobre sincretismo religioso, mais especificamente sobre o sincretismo que aborda a Igreja Católica, o cristianismo em si, e as religiões de matriz africana, em especial a Umbanda e Candomblé. Nós vamos entender o que é o sincretismo e de onde veio essa necessidade no Brasil desse sincretismo religioso que está presente nas nossas vidas até os dias atuais. Esse sincretismo do qual nós vamos falar, ele vai acontecer, vai se fortalecer lá por volta do século XVII, século XVIII e vai perpetuar até o século XIX e até os dias de hoje, onde a gente ainda tem essa junção entre religiosidade cristã e religiosidade de matriz africana. Muitas vezes tem pessoas que acham que eu não sigo essas coisas de Umbanda, de Candomblé. Mas, no dia a dia das pessoas, muitas pessoas, até sem o conhecimento, acabam seguindo. Por exemplo, no Réveillon, quando se coloca uma roupa branca, isso é um costume de Umbanda e Candomblé. No próprio Réveillon, as pessoas que moram na praia, que vão lá pular 7 ondas, fazendo seus pedidos, isso é um costume de Umbanda e Candomblé também. No dia 2 de fevereiro, quando as pessoas vão saudar a rainha do mar, né, rainha das águas, Iemanjá, isso é um costume do Candomblé e da Umbanda, que se perpetuou dentro do nosso dia a dia e a gente faz isso sem perceber. Então nós vamos entender o que é esse sincretismo que está presente em nossas vidas. O sincretismo no Brasil, o sincretismo religioso no Brasil, ele vai se iniciar com a chegada dos colonizadores portugueses, europeus, melhor dizendo, às terras brasileiras. E eu posso dizer que esse sincretismo, antes mesmo de iniciar com os homens e mulheres escravizados que vieram para o Brasil, ele vai se dar o primeiro encontro entre esses portugueses europeus que vieram para o Brasil e os índios que aqui já estavam. Os jesuítas, que são padres enviados pela coroa portuguesa para catequizar os índios, vai trazer para cá e tentar introduzir na cultura indígena a sua religiosidade, os seus costumes, a sua crença. Vindo na contramão, os indígenas que conheciam o segredo das folhas, das raízes e de algumas rezas para cura, vai socializar involuntariamente ou voluntariamente, vai socializar com esses jesuítas que, de certa forma, vão aprender a lidar com isso, mesmo que não admita, mesmo que os livros de história não vão mostrar essa troca de informação, mas já existe aí o primeiro passo de um sincretismo religioso entre as religiões cristã, católica e os costumes indígenas, que vai introduzir essa ideia do curandeirismo. Essa ideia do curandeirismo ela está presente até os dias de hoje, em pleno século XXI, onde nós vamos na zona rural, ainda tem aquelas mulheres e senhores que benzem as crianças, né? Na casa nossa, no dia a dia, quando nós pegamos uma folha de abacideira e fazemos um chazinho para dar aos nossos filhos, ou até mesmo para nós bebermos, são costumes indígenas que se perpetuou através do tempo e que foi trazido, que foi absorvido por esses jesuítas que passam a usar esses costumes. De certa forma, a coroa portuguesa e os padres jesuítas no Brasil vão ter uma tolerância maior com essa cultura indígena. Não sei se pela dificuldade de escravizar o índio ou se realmente existia uma doçura entre os jesuítas e os indígenas que acaba por não conseguir escravizar. E aí, quando a coroa portuguesa começa a ir no continente africano e buscar esses homens e mulheres negros e trazer para o Brasil sob a condição de escravo, e esses mesmos homens que vieram do continente africano, que já cultivavam os seus deuses, que já tinha outra crença que não a crença cristã, quando chegam ao Brasil, são impedidos de continuar cultivando os seus deuses, adorando os seus deuses, cultuando os seus deuses. Eu falei cultivando, né? Cultuando os seus deuses. E aqui vai receber uma repreensão. É preciso lembrar que esse período, a religião cristã, mais especificamente a religião católica, ela dominava o mundo. E a coroa portuguesa era extremamente católica. E era a religião oficial e não se aceitava outro tipo de religião dentro das colônias portuguesas. E esses homens e mulheres africanos que vieram para o Brasil sob a condição de escravo,
vão ser obrigados a conhecer e a rezar para vamos chamar entidades católicas. E o negro, sob o domínio do chicote, são obrigados a se curvar diante dos santos e das imagens católicas. Entretanto, essa conversão, ela se dá fisicamente, mas ela não se dá de coração. Esses homens e mulheres africanos vão sabiamente aprender sobre esses santos católicos e vão começar a associar as características de cada santo aos orixás que já cultuavam no continente africano. E quando esses negros, então, aprendem sobre a característica de cada santo católico, vamos pensar aqui, por exemplo, São Jorge guerreiro, que é o santo protetor dos católicos, que guerreia e tudo mais, e os negros africanos logo falam, nossa, se parece bastante com as características de Ogum. O que eles fazem? Traz essa imagem de São Jorge, estou pegando como exemplo, né? A imagem de São Jorge para o altar católico, né? Isso, o congá africano, que nós vamos chamar, e vão na natureza e traz ali uma pedra, que nós, dentro da cultura afro-brasileira, vamos chamar de atá. Traz essa pedra e coloca-se essa imagem de São Jorge em cima dessa pedra. E ali, enquanto seu senhor, o senhor dos escravos, estava ali, ele dizia que estava rezando para São Jorge. Só que no coração e na mente deste escravo, desse homem na condição de escravo, ele estava rezando ali à natureza, a orixá Ogum. E essa ideia vai se perpetuar com os demais orixás. É importante abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: em cada local do Brasil, que é um país de dimensões continental, os negros vão reagir de uma forma em relação a esse sincretismo. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas eu ouvi dizer que na Bahia São Jorge é Ogum, e lá no Rio de Janeiro São Jorge é Oxóssi. Vamos entender uma coisa. Essa época que não existia uma comunicação por carta eficiente, e mesmo que a maioria dos negros quisesse fazer essa comunicação, não tinha como, a maioria não sabia escrever e não tinha acesso à comunicação. Então, em cada lugar vai se ter uma cultura diferente. Não é uma regra dizer, olha, os negros da Bahia cultuaram o São Jorge como Ogum, os negros do Rio de Janeiro vai ter que cultuar também. Não existia comunicação, era distante as comunicações. Então, em cada estado do Brasil, ou até mesmo em cada cidade, esse culto, esse sincretismo, ele vai se dar de maneira diferente. E não há o porquê condenar, dizer não, porque está errado. Cada um vai viver, vai cultuar aquilo que lhe é possível. Esse sincretismo no Brasil, ele vai ter uma parte interessante. O Brasil, como nós sabemos que é um país de dimensões continentais, ele vai vir para cá várias culturas, inclusive desses homens e mulheres africanos. Vai vir homens de Angola, de Moçambique, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, que são países diferentes, são costumes diferentes, são línguas diferentes. E o europeu sabiamente, ou sabiamente, entre aspas, né, vai colocar esses homens e mulheres muitas vezes numa mesma senzala. Mais de 10 tribos diferentes numa mesma senzala, onde falam línguas diferentes. A ideia do europeu seria evitar que esses homens e mulheres se unissem e com isso causasse alguma rebelião. A língua seria um empecilho para esses homens e mulheres. A própria competição tribais desses homens no continente africano iria impedir essa união dentro da senzala. Então, com isso, esse sincretismo vai se tornar algo mais difícil ou mais diversificado, porque cada
cada nação dessa que vem para as senzalas brasileiras vai ter um entendimento do que é o sincretismo. E para, vamos dizer, não vou usar a palavra piorar a situação, mas para agravar ou para misturar mais a situação, nessa mesma época que está vindo negros, homens e mulheres negros do continente africano para o Brasil, vai vir também outros povos, outros imigrantes, já no século XVII, XVIII, vem outros imigrantes. Vem os imigrantes, os muçulmanos, vem imigrantes italianos que, com suas fés católicas, vem ingleses com a sua religião anglicana, vem entre outros povos. E que quando chega no Brasil, vai fazer essa união, não apenas da corrente cristã, católica, com a corrente afro-brasileira, mas uma junção de várias e várias religiões junto. E vai resultar no que temos hoje, essa diversidade religiosa que temos no Brasil. Junta com tudo isso a ideia dos quilombos, quando esses homens e mulheres começam a se rebelar, fugir para os quilombos, e lá vai encontrar ainda do que resta da população indígena, onde vai haver também uma troca de conhecimento. Então repare que esse sincretismo que a gente está falando, ele viaja praticamente pelo mundo todo e se encontra aqui no nosso país. Hoje, quem frequenta, quem visita uma casa de Umbanda, né, principalmente, e às vezes de Candomblé, vai ver lá numa mesma gira orixás de origem africana, vai ver caboclos de origem totalmente brasileira, né, trazida pelos índios, vai ver os nossos boiadeiros, que é esses homens do sertão nordestino, que volta em espírito para fazer caridade, vai ver o malandro carioca, né, na imagem aí dos maravilhosos malandros, Saravá seu Zé, Salve seu Zé, os malandros, falar dos malandros é interessante, que é esse personagem carioca, que dizem que é carioca, mas que na verdade a ideia do Zé Pilintra ela já nasce ainda lá no Nordeste, com o chamado o catimbó, a Jurema, entre outras religiões. Então, o sincretismo no Brasil ele alcança uma diversidade gigantesca e que por isso continua presente e vivo no nosso dia a dia até hoje. O Brasil é um país tão mágico, tão interessante, onde tudo se mistura, onde todos se unem. Embora exista um distanciamento social, cultural e religioso gigante, ao mesmo tempo que há esse distanciamento, ao mesmo tempo se une onde um precisa do outro. Uma opinião minha, eu vejo nesse sincretismo um caminho inverso também, quando os negros eram obrigados a adorar esses santos católicos por conta da força do chicote, da imposição católica, e que eles começam a ter essa sabedoria de visualizar naquela imagem católica o seu orixá e começa ali a trabalhar nesse sentido. É evidente que algumas senhoras e senhores escravos vão perceber essa força dos orixás. E de certa forma, na hora das dificuldades que esses senhores e senhoras tinham, em questão de saúde, em questão de negócios, eles também recorriam aos negros, e claro que tudo isso sob um sigilo gigantesco, né? Porque seria quase que um crime alguém não adorar os santos católicos e adorar um santo vamos chamar assim, de um negro ignorante, né? Que era essa a ideia que se tinha dos escravos. Mas senhores e senhoras de escravos recorreram várias vezes à força dos orixás para resolver as suas questões do dia a dia. Então, de certa forma, era uma conveniência, era uma comodidade para os senhores e senhoras de escravos esse sincretismo religioso. E, com o passar dos anos, mesmo quando o Brasil deixa de ter a religião católica como oficial, e isso vai ocorrer já aqui depois do fim da monarquia, né, quando se torna a república, mesmo quando se deixa de ser a religião oficial,
continua-se o costume, continua-se a ideia de trazer os santos católicos para dentro dos terreiros. O candomblé ele vai resistir um pouco a essa ideia de trazer os santos católicos, mas a Umbanda, que é uma vertente da matriz africana, vai trazer esse sincretismo e mantê-lo vivo até hoje. Tanto é que a maioria dos pontos de terreiro de Umbanda, ele traz, falando dos santos católicos juntos com os orixás. Então é algo que continua presente na nossa vida até os dias atuais. Existem muitas pessoas que criticam essa ideia e dizem, nossa, trazer o santo católico na época da escravidão, hoje em dia não tem mais necessidade. Só que isso já enraizou na cultura brasileira, principalmente dentro da Umbanda, que é essa religião que ela faz uma agregação de tudo, né? A Umbanda ela traz vários segmentos religiosos para dentro dela. Então, por mais que pessoas vão criticar e dizer que devem cultuar apenas os orixás, já está enraizado. É difícil lidar com isso hoje em dia, tirar a ideia do catolicismo de dentro dos terreiros de Umbanda. Bem, a gente falou um pouco então sobre o sincretismo. É verdade que eu tentei fazer um vídeo mais amplo, né? Muitos detalhes foram deixados, porque esse é um assunto que, por exemplo, quando eu estava na minha faculdade de História, foi um semestre inteiro. Foi um semestre praticamente inteiro na disciplina de África 2, onde nós só falamos de sincretismo. É verdade que falamos de sincretismo de várias outras religiões, não só de catolicismo e a matriz africana, mas falamos amplamente, foi durante um semestre. Não tem como eu falar de sincretismo no vídeo aí de pouco mais de 10 minutos, de 10 minutos, não tem como. Mas a gente vai falando aí, e se houver mais dúvida, a gente vai tirando, grava outro vídeo sobre isso, sobre esses assuntos, para que a gente possa estar aqui debatendo aí com vocês. Mais uma vez, lembrando, eu estou colocando aqui alguns pontos da minha opinião pessoal, né, a minha vivência dentro da religião e a minha vivência como estudante do curso de História da Faculdade Federal do Oeste da Bahia. Ok, meus amigos? Então, até a próxima.